Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua vida no dia de hoje. É a minha oração em nome de Jesus. Que tudo esteja bem com você. E se não tiver, que fique bem. Que você alcance a harmonia, o equilíbrio, a estabilidade, tão desejada e tão almejada por todos nós. Viver nos extremos sempre é estressante, seja ele qual extremo for. Viver em harmonia, em equilíbrio, sempre é saúde, sempre é bom para todos nós. Então desejo a você que você possa estar em harmonia, em equilíbrio, na paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai, é a paz de Cristo Jesus, a paz do nosso Deus sobre sua vida. Obrigado pelo privilégio de ter a sua companhia, você sabe que isso para a gente é motivo de grande alegria. Obrigado por permitir chegar até você. Hoje, gente, eu tenho um assunto um pouco denso, um assunto um pouco pesado para conversar com vocês, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, tratar sobre isso. E eu vou me embasar no livro de Mateus, capítulo 5 de Mateus, e o versículo de número 28. Anota aí esse versículo. Mateus 5, 28 é o texto que vai fundamentar o que eu vou conversar com você hoje. Eu quero chamar a tua atenção. Olha o que a Bíblia diz. Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de ter desejo por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 28. Vou repetir. Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de ter desejo por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Por que esse assunto é importante hoje? O assunto que eu tenho que tratar com você nessa nossa palavra, que diariamente estamos compartilhando, é o assunto chamado pornografia. A pornografia, hoje, ela tem uma facilidade de acesso incrível. Antigamente, a pornografia era mais acessível por revistas, assim chamadas revistas pornográficas. Eram colocadas em bancas para vender, tinham tarjas pretas na revista. Não sei se você alcançou essa época, eu alcancei essa época, de você chegar na banca do jornal e você tinha lá uma revista pornográfica, que era uma revista de mulher nua, e também tinha revista de homens nus, tanto de mulher como de homem. Era um pouco mais raro a revista de homens nu, apesar de existir, mas era um pouco mais raro. Depois foi aumentando, tanto revista de homens como de mulheres nus, e colocavam uma tarja preta nessas revistas para que as crianças, para que os menores de idade não tivessem acesso a essa visão ou a essa imagem. Depois, os anos se passaram e as revistas continuaram sendo colocadas e vendidas em bancas de jornais, nas esquinas, em livrarias, em diversos lugares, e aí a tarja preta já saiu, já não tinha mais a tarja preta. Agora qualquer pessoa, inclusive crianças, quando chegavam em estabelecimentos públicos, como bancas e livrarias, bancas de jornais e livrarias, já estava lá explícito, já estava lá colocado de maneira clara para todo mundo ter acesso àquele tipo de imagem, àquele tipo de informação. E aí chegou a era digital. Passamos para um outro nível. Na era digital, o acesso à pornografia aumentou não apenas para fotos, não apenas para imagens de homens e mulheres, mas homens com homens, mulheres com mulheres, e aí uma diversidade de situações e de combinações foram criadas e expostas de maneira muito forte na internet. E aí vieram também os vídeos, que fazia parte da linguagem da internet. Os vídeos também geraram todo essa linha de comunicação da área pornográfica. E aí chegamos ao tempo de hoje, onde a indústria pornográfica, ela é a que movimenta em primeiro lugar a internet. O maior lugar
na web, nas redes de comunicação, o maior fomentador de recursos financeiros, de dinheiro na internet, hoje é a pornografia. Existem zilhões de sites, existem uma quantidade enorme de fotografias, imagens, vídeos com uma acessibilidade muito grande por parte das pessoas. A pornografia, ela se constitui o acesso a todo tipo de imagem ou vídeo referindo-se ou ligando-se ao sexo, ligado ao sexo, tanto a exposição como a própria prática do sexo, tudo isso. E nisto, gente, muitas pessoas entraram pelo caminho da visualização desse material e se viciaram. Estão hoje acostumados a colocar esse conteúdo dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro de sua particularidade. A pornografia é uma armadilha extremamente perigosa para a vida que você pretende ter com Deus, é perigosa para a vida que você pretende ter com uma outra pessoa, porque a pornografia, ela entra nessa categoria de pecados em que estão estimulados pela intenção, pela luxúria, pela motivação de estar diferente do projeto de Deus para a vida das pessoas. Jesus está falando aqui. Jesus estava falando sobre a questão do adultério, estava conversando com os seus discípulos e com as pessoas que estavam ali ao seu redor sobre o adultério, e ao falar sobre o adultério, ele foi além do ato da prática do adultério, da cópula entre um homem e uma mulher. Ele foi além disso. Ele foi e disse: olha, na verdade, se você pensar e imaginar tendo relação sexual com uma mulher ou com um homem, conforme for a sua situação, você que é casada, imaginando-se ter uma relação sexual com uma outra pessoa que não é o seu marido, você que é casado, imaginando-se ter uma relação sexual com uma outra mulher que não é sua esposa, seja qual for essa combinação, só no fato de você estar alimentando isso na sua mente já se constitui num pecado. Já se constitui no ato do adultério. O adultério, ele não começa, ele não inicia simplesmente no ato. O ato é o ápice. O ato é o ponto maior de um processo que começou numa semente que foi gerada dentro do coração através de um desejo, e desse desejo veio a materialização do desejo, que é a prática do adultério, por assim dizer. A pornografia tem destruído a relação de muitas pessoas. A relação para com seu cônjuge, para com seu parceiro, sua parceira, e a relação principalmente para com Deus. Porque a pornografia, ela entra numa relação de pecado na hora que transgride a aliança e o compromisso que existe entre você e Deus e você e o seu cônjuge. Dentro da visão bíblica, o sexo não é encarado simplesmente como um ato carnal, um ato material, um ato físico. Dentro da perspectiva bíblica, o sexo tem uma ligação com a própria existência de uma relação com Deus. Deus, quando criou o sexo, ele criou para que o homem e a mulher pudessem desfrutar dessa relação de maneira saudável, respeitosa e equilibrada. E estabeleceu termos de compromissos diante disso. Quando a Bíblia fala sobre a relação sexual, ela coloca dentro de uma relação de aliança, de compromisso. Por isso que quando o compromisso é gerado, o compromisso é feito, isso gera uma ligação de ordem espiritual. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos adverte, nos dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando um homem ou uma mulher tem uma relação sexual, eles têm uma relação também de ordem envolvendo questões que está relacionada a Deus e não simplesmente ao físico. Não se resume a uma questão biológica. Quem alimenta a prática da pornografia e, consequentemente, desperta em si desejos por outras pessoas que não está relacionada à sua aliança, ou seja, você é casado, você é casada, você tem uma aliança com uma pessoa.
E na hora que você está alimentando a sua mente com a pornografia, você está alimentando desejos por uma pessoa que não está na aliança que você tem com Deus e com a própria pessoa, que é o seu cônjuge. A pornografia lhe enfraquece espiritualmente. A pornografia tira a sua vitalidade espiritual, porque você passa a sentir o peso da luxúria, o peso do desejo indevido por uma outra pessoa, pelo despertamento do descompromisso e, acima de tudo, pelo egoísmo que é gerado na relação de prazer solitária e não na relação de prazer a dois, dentro de uma aliança, dentro de uma comunhão que foi feita. Quem é solteiro, que ainda não está casado, e naturalmente vai buscar dentro da pornografia saciar os seus desejos, ele também comete pecado, porque ele passa a assumir uma postura de trazer para si o imaginário, o desejo e o pensamento de algo com alguém que não está debaixo de uma aliança entre você e aquela pessoa e o próprio Deus. A visão bíblica a respeito da nossa sexualidade é uma visão muito equilibrada, é uma visão muito coerente, é uma visão que nos incentiva a manter os compromissos. Quando falhamos, e podemos falhar, quando erramos, e podemos errar, estamos sujeitos, na nossa condição humana, nós podemos errar. Não devemos errar, não devemos fazer, mas estamos sujeitos a fazer. E quando fazemos, trazemos sobre nós um peso, trazemos sobre nós uma quebra de compromisso, uma quebra de aliança. E isso tem suas consequências sobre nossa vida. Por isso, minha palavra hoje é para mostrar para você que a pornografia, a alimentação dela é uma prática nociva para você solteiro, para você casado, para você que tem um compromisso e para você que ainda terá um compromisso. Nós não encaramos uma relação sexual como sendo uma relação descompromissada ou como uma relação puramente de ordem biológica e física. Nós encaramos que toda a nossa existência tem uma conexão com o transcendental na nossa relação entre homem e Deus, entre o ser humano com outro ser humano, mas Deus participa de todo esse processo ao estabelecer princípios, ao estabelecer orientações de como deve ser estabelecida uma relação saudável. No dia de hoje, eu quero deixar mais um versículo para você. Eu quero que você entenda o que diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça. Aqui em Colossenses, a carta de Paulo em Colossenses está dizendo: vocês não deem corda. Se você começar a alimentar a sua vida buscando a pornografia, você vai alimentar o seu desejo sexual. E o seu desejo sexual vai ser alimentado para uma direção equivocada, para uma direção errada. O seu desejo sexual tem que ser alimentado para o seu cônjuge, para com a pessoa que você tem aliança, com a pessoa que você estabeleceu um compromisso com ela, entre você, ela e Deus, participando desse processo. Porque quando casamos, nós pedimos a presença de Deus nesta aliança e fazemos esse compromisso diante de Deus e diante dos homens. Pornografia é uma prática que vai tirando de você o sentimento da vida a dois e vai incentivando você a buscar o sentimento individualista, o sentimento que só busca o seu prazer unilateral. Por causa disso, eu falo sobre esse assunto hoje. A pornografia tem destruído a espiritualidade de muita gente. Muitas pessoas têm perdido o prazer de orar, a satisfação de ler a Bíblia. A sua mente tem estado focada em apenas observar, ler e ver as coisas ao seu redor dentro de uma ordem sexual. Uma vez alimentado pela pornografia, você estará ao seu redor, nos seus relacionamentos, com piadas imorais, falando sobre sexo o tempo todo, falando sobre características de uma mulher ou de um homem o tempo todo, nas suas brincadeiras, nas suas relações, porque a evidência
dessa sexualidade pontuada dentro do hemisfério da pornografia, vai fazendo que você enxergue isso, dê prioridade a isso e veja isso como sendo uma busca primária. E não é. E não é. Por que você encontra muitas rodas de pessoas conversando e falando sobre assuntos de pornografia, piada imoral? Piada falando sobre vantagens e desvantagens dentro de uma relação, ora de adultério, ora de fornicação. Porque se fala muito sobre isso em brincadeiras e mais brincadeiras com as pessoas. Eu faço essa pergunta para você. E isto acontece, entre outras coisas, porque a mente das pessoas vem sendo alimentada sistematicamente pela busca desse desejo, desse impulso, dessa vontade, desse apetite, voltado unicamente para o sexo. E quando a pessoa tem uma vida, a vida dela é isto, ela não fala de outra coisa, ela não respira outra coisa, ela não comenta outra coisa, ela o tempo todo está se alimentando disso. E eu estou te mostrando que a vida, ela não está resumida a uma relação sexual, a vida não está resumida a uma relação a dois na cama, a vida não está resumida a isso. Mesmo que isso tenha sua importância, mesmo que isso seja importante na vida do casal, mas está dentro de um contexto, o contexto da vida a dois, o contexto da aliança. Na hora que você passa disso, traz mal a você. Por mais prazeroso que lhe seja, por mais satisfação momentânea que lhe traz, vem acompanhado disso um sentimento de pecado, de erro, de transgressão diante do Senhor. Pense sobre isso hoje. O assunto de hoje foi denso, né? O assunto de hoje foi forte, mas eu estou falando isso com desejo sincero de incentivar você a buscar de verdade hábitos, costumes na sua prática diária que não incluam o acesso da pornografia. Se você, lá no livro de Salmos, capítulo 101, diz que você não deve colocar coisas más diante dos seus olhos. E na hora que o sexo é exposto dessa maneira, incentivando você a uma busca e uma atitude distorcida daquilo que Deus propõe para você, aquilo é um mal para você. Mesmo que pontualmente ele traga um prazer, quebra em você a comunhão com Deus, quebra em você a liberdade de Deus dentro da sua vida, através do seu Santo Espírito, quebra dentro de você a sua integridade da relação com Deus. E aí não vai lhe fazer bem. Então, abandone essa prática, elimine. Eu me lembrei de um rapaz que uma vez conversando comigo, disse que não conseguia, estava viciado em pornografia, e ele tinha conseguido um programa de computação, um software, para bloquear o acesso que ele tinha a sites pornográficos. E teve um dia que ele estava numa fissura, num desejo grande de acessar o material, ele foi pesquisar um programa que bloqueasse o programa que ele colocou para impedir o acesso aos sites pornográficos. Aí ele destravou, conseguiu destravar, acabou acessando novamente. E ele disse, eu não sei o que eu faço. Eu digo, eu tenho um programa muito bom para você. E ele disse, pronto, me diga qual é. Eu disse, eu vou ir na sua casa mostrar o programa. Aí eu cheguei na casa dele, aí eu disse, pronto, comecei a desinstalar o computador dele, comecei a tirar o computador dele. Ele disse, cadê o programa? Eu disse, não, o programa eu levar esse seu computador, que aí vai dar certo. Se tem alguma coisa que você não está tendo domínio sobre ela, que você não consegue equilibrar, que você não consegue ter uma relação boa com esse equipamento, é melhor você tirar. É melhor você não ter. É como relação com a televisão, é como a relação com a internet e como qualquer coisa que em vez de estar lhe ajudando, lhe faz mal. Se você não sabe se estar ou ter acesso à internet, é melhor se privar de ter até que você tenha o equilíbrio necessário para poder ter e não trazer um mal para a sua vida. Eu quero que você entenda hoje que a pornografia é um mal real e traz prejuízos para a sua vida. E eu quero incentivar você para substituir todo aquele tempo que você dedica à pornografia, a atos saudáveis com sua família, a coisas boas na sua vida,
ao louvor, à leitura bíblica, à interação com seus amigos, a uma programação que lhe tire dessa situação, desse foco e lhe coloque em outro foco, em uma ação de solidariedade, em uma atitude boa de você ir buscar um estudo sistemático de algum tema que lhe interessa, que você acha legal, que você acha bom. Ou seja, desvia o foco, não alimenta esse foco, porque isso faz mal para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Guarda Mateus capítulo 5, guarda Colossenses 3, guarda Salmo 101, essa palavra para você hoje, tá bom? O combate à pornografia, porque você precisa se manter equilibrado e saudável na sua relação com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo tempo que tu nos desses hoje. Eu te agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema tão denso, mas tão necessário, Senhor. Senhor, só tu pode nos ajudar, Senhor. Ajudar a equilibrar nossos impulsos, ajudar, Senhor, a amortecer essas ações que muitas vezes dominam, Senhor, a nossa mente e a nossa prática. Nos ajuda, Senhor, a equilibrar nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a manter uma postura correta e renunciando tudo isso em favor de uma relação saudável contigo, porque contigo sempre é melhor, contigo sempre ganhamos muito mais, contigo o benefício sempre será muito, mas muito, infinitamente melhor. Então Deus nos ajuda, porque queremos valorizar a nossa relação contigo, em nome de Jesus, amém. Gente, por hoje é só, até o próximo programa, Deus te abençoe, Pai do Senhor Jesus.